Seguindo então os processos de separação, galera, ok? Então aqui nós temos fusão fracionada, certo? São dois sólidos ou mais, mas que um tem um ponto de fusão, então que vai sair primeiro. Então, se vocês observarem e comparar o zinco e o cobre, o zinco tem ponto de fusão 419 graus Celsius. Então, aqui a diferença de separação é por diferença de ponto de fusão. Então, vai sair primeiro na hora de tu esquentar isso aqui, tu vai começar a derreter, então, e aí vai sair então no derretimento o zinco primeiro, porque ele vai alcançar então a primeira temperatura do zinco para depois a temperatura do cobre, tá? Então isso aí é muito utilizado, esse processo de separação, de fusão fracionada, quando eu quero fazer solda, tá? Solda de material eletrônico, tá? Eu vou ter estanho, e o estanho tem muito essa propriedade, ponto de fusão muito baixo, 30, 40 graus mais ou menos, não me lembro agora de cabeça. Ele vai ter essa situação aí que eu vou conseguir separar do outro metal, ouro, prata, que vai estar na placa do computador, do celular. Dissolução fracionada, quando eu coloco um líquido e esse líquido, quando entrar em contato com dois sólidos, um dos sólidos vai se dissolver. Então, dissolução, então ele vai solubilizar um deles e o outro vai ficar então depositado no fundo, tá? Então vai ter um que solubiliza e outro que não se solubiliza. Igual a imagem aqui, colocou a água, o sal se dissolveu e a areia não, tá? Sedimentou a areia, certo? Bem tranquilo essa aí. Agora, se eu quero separar um sólido de um líquido, né? Então, os exemplos anteriores eram sólidos para separação, agora eu quero um sólido de um líquido, né? Então, um dos exemplos, se o sólido não se dissolver, se um dos sólidos não tem afinidade pela água, de ficar solúvel em água, ele se deposita, como a gente tem aqui na imagem, sedimentação, tá? O processo, então, de tratamento da água, um exemplo disso. Então, a água, então, vai ter flocos, eles colocam sulfato de alumínio, esse sulfato de alumínio intensifica a carga, então, dos resíduos sólidos, e eles vão se aglutinar e vão se sedimentar, tá? E decantação, a decantação é um processo, então, pela própria figura, a leitura da figura também teria o sedimento. Só que a diferença é que agora tu vai passar por um processo aqui nessa imagem em que tu vai transferir para outro frasco, tá? Então, a ideia para diferenciar sedimentação e decantação, tu tem a transferência para outro frasco só da fase líquida e a fase sólida fica retida em outro frasco, tá? Então, é um processo de separação, ok? De sólido com líquido. Centrifugação é quando eu quero acelerar a sedimentação, ok? Muito utilizado em laboratórios de análises clínicas para acelerar a separação do sangue, certo? Então tem mais de uma fase, eu quero separar eles, então o mais denso vai ficar retido embaixo, o menos denso em cima, como está na imagem aí. Filtração, cuidado com a filtração nas questões, tá? Filtração, se eu tiver água com sal, o sal é uma partícula que se dissolve em água, tem a possibilidade de se dissolver em água, tá? Tem solubilidade em água. Então ele não vai ficar retido nesse filtro, porque esse filtro de café ele não retém partículas que são solubilizadas em água. A ideia dele é reter partículas que não são solubilizadas em água, por exemplo, areia, tá? Terra, alguma parte vai passar, ok? Terra não vai ficar, terra é uma parte que se solubiliza, né? Tu não tem noção de terra é uma composição de N elementos químicos, então uma coisa vai solubilizar, a água vai ficar barrenta no final, então não vai ser retido completamente, tá? Então água e sal passa tranquilo, não seria esse processo, eu não posso usar filtração, filtração para separar, tá? Cuidar esse detalhe aí. Então é mais para um sólido com tamanho de partícula grande, tá? Tem que cuidar desse detalhe. Vamos lá? Evaporação. Então, eu tenho a água do mar, por exemplo, quero separar o sal de cozinha. Então, eu faço o processo de evaporação, a água evapora, tem um ponto de ebulição menor do que o sal é mais de 1300, eu consigo fazer o processo de separação aí, tá? Cuidado que esse sal não vai estar pronto para ser consumido, né? Tem que separar outras partículas que também ficaram retidas com esse sal, então ele vai ter que passar por outros processos de separação depois. Show? Quando eu quero separar, então, separação de misturas homogêneas, certo? Água e sal é uma mistura homogênea, fase única. Então, eu uso destilação simples, né? Eu estava falando aí da evaporação, eu poderia também usar destilação simples. É um processo, então, que tem diferença de ponto de ebulição acentuado. Destacar isso para vocês. A água, por exemplo, ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius é o ponto de ebulição dela. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a 1490. Então,
como o cloreto de sódio é muito alto, o ponto de ebulição, vai ficar retido aqui, ó, destacando para vocês aqui embaixo, o cloreto de sódio, e a água vai entrar em processo de evaporação, e aí nós temos o condensador que vai resfriar, né? Tem entrada de água fria e saída de água quente, né? Que vai retirar o calor do sistema e vai resfriar, e eu vou reter aqui, ó, obter no final a água, tá? Diferente desse processo, quer dizer, diferente não, muito parecido, só que quando eu tenho mais um componente químico que eu quero separar nessa mistura, eu tenho um ponto de ebulição da destilação fracionada. Diferentes pontos de ebulição é o exemplo que a gente mais usa para petróleo. Falando em petróleo, petróleo destilação fracionada, né? É o processo que a gente estuda, que ele separa vários componentes químicos com ponto de fusão e ponto de ebulição diferentes, muito próximos. Então tem essa coluna aqui que faz a separação desses componentes, ok? Galera, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Um bom estudos para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço para a galerinha aí da 192, da 191, 192, 191, 191, 192, que teve a oportunidade então aí de dar uma estudada. Espero ter ajudado vocês. Gostou? Curte aí o vídeo, se inscreve no meu canal. Um grande abraço e até amanhã.